Você já parou para pensar que, às vezes, os maiores perigos não estão nas ruas sombrias ou em becos esquecidos? E se o maior terror estivesse dentro de um trem? No Bronx, a última viagem de um trem se torna um pesadelo que ninguém vai esquecer. Imagine, você embarca em um trem vazio no fim de uma noite chuvosa, cansado após um longo dia de trabalho. O relógio marca 23h58 e o trem começa a se mover. Você pensa que vai chegar em casa em poucos minutos, mas de repente uma luz piscando e uma parada abrupta no meio da via. O que você faria? Você começaria a se perguntar: e se eu fosse a próxima vítima? Fique ligado, porque o que vai acontecer a seguir vai fazer você repensar cada viagem de trem que já fez. Antes de continuar, se você é fã de histórias com mistério e tensão, já se inscreva no canal para não perder nada. Aperte o sininho para ser o primeiro a ver os próximos vídeos. O trem da linha 2 no Bronx nunca foi muito cheio nas últimas horas da noite. Quase sempre eram os mesmos rostos cansados. Trabalhadores indo para casa, alguns estudantes voltando para os dormitórios, ou viajantes perdidos que se perderam nas ruas da cidade. Mas naquela noite, algo estava diferente. O trem parecia mais vazio do que o normal, com apenas algumas pessoas espalhadas pelos vagões. Dentro de um dos vagões, a câmera foca em um jovem chamado Mike. Ele estava sentado, ouvindo música em seus fones de ouvido, ignorando a movimentação dos outros passageiros. O trem começava a sair da estação do centro, mas logo algo estranho aconteceu. A luz do vagão piscou e um tremor passou por todo o veículo. Mike olhou ao redor, mas ninguém parecia ter notado. Ele deu de ombros e voltou à sua música. Mas então, o trem parou abruptamente. Não foi um simples freio. Foi como se o trem tivesse sido jogado para fora dos trilhos. O som dos trilhos arranhando o metal ecoou pelos vagões. Estamos parados, no meio do nada, Mike pensou. A única coisa que se ouvia era o som da chuva batendo nas janelas. Alguns passageiros começaram a murmurar. Alguns se levantaram. Outros ficaram sentados, com olhares desconfiados. O trem estava em um trecho afastado da estação. O que eles não sabiam é que aquele seria o começo de um pesadelo. O trem estava completamente parado, sem um motivo aparente. O tempo parecia se arrastar enquanto a chuva batia com força nas janelas, criando um som monótono e inquietante. A luz do vagão piscava de maneira irregular, como se o sistema elétrico estivesse prestes a falhar completamente. O ar estava denso, quase abafado, e a sensação de claustrofobia se espalhou rapidamente entre os passageiros. Mike se levantou lentamente, tentando manter a calma. Ele olhou pela janela, mas não viu nada além de escuridão. Não havia nenhuma estação à vista, nem sinal de qualquer movimento fora do trem. A cidade do Bronx estava a quilômetros de distância. Ele se aproximou da porta, tentando abrir, mas o mecanismo estava travado. A porta não se movia nem um centímetro. Alguém sabe o que está acontecendo? Perguntou uma voz feminina, de uma mulher sentada na frente de Mike. Ela parecia nervosa, com as mãos apertando sua bolsa como se procurasse algo para se agarrar. Ela olhou ao redor, mas nenhum dos outros passageiros parecia saber a resposta. Todos estavam igualmente desconfortáveis, trocando olhares desconfiados. Foi quando Mike ouviu um som vindo do fundo do vagão. Não era o som de um motor ou de qualquer equipamento eletrônico. Era mais como o som de algo sendo arrastado, ou talvez alguém caminhando de forma estranha, sem pressa. Ele virou a cabeça, tentando localizar a origem do som, mas tudo o que viu foi a escuridão do outro lado do vagão. "Ei, tem alguém aí?" gritou um dos passageiros, um homem de terno que já estava de pé, se aproximando da entrada do vagão. Sua voz, inicialmente autoritária, ficou vacilante quando ele notou a mesma escuridão que Mike havia visto. Foi então que as luzes se apagaram por completo. A escuridão total foi como um choque elétrico, fazendo com que todos os passageiros começassem a entrar em pânico. O som da chuva, antes reconfortante, agora parecia uma ameaça, como se a própria tempestade estivesse prestes a engolir o trem inteiro. Os passageiros começaram a se levantar, tropeçando uns nos outros, sem saber para onde ir. As mãos se estendiam no escuro, tocando os outros, sentindo a textura das roupas, buscando um ponto de segurança, mas sem encontrar nada além do medo palpável. "Calma, pessoal, calma!" gritou o homem de terno, tentando recuperar o controle. "Vamos ficar tranquilos. A luz vai voltar, e logo teremos uma explicação." Mas ninguém parecia mais acreditar em suas palavras. O pânico estava tomando conta da maioria. O trem parecia ter se tornado uma prisão,
E a única coisa que eles podiam fazer era esperar, ou talvez sofrer. Foi quando as luzes se acenderam novamente, mas não da maneira esperada. Elas não iluminavam todo o vagão. Em vez disso, elas piscavam lentamente, como se o trem estivesse lutando contra algo. Mas o mais estranho de tudo era o fato de que uma das luzes estava fixada em um ponto específico do vagão, no fundo, onde a escuridão havia se intensificado antes. Ali, no meio da luz tremeluzente, apareceu uma figura. Era um homem, mas algo nele parecia errado. Ele estava parado, imóvel, no final do vagão, com os olhos fixos nos passageiros. Sua pele estava pálida, quase cinza, e seu rosto era esquelético. Ele vestia uma roupa de treino comum, mas seus movimentos, quando começou a se aproximar, eram lentos, quase mecânicos, como se ele não tivesse controle sobre seu próprio corpo. Quem? É você? Mike sussurrou, sentindo um calafrio subir pela sua espinha. Não havia como saber quem ele era, mas sua presença no trem fazia tudo parecer ainda mais fora de lugar. O homem não respondeu. Ele simplesmente se aproximou, mais e mais lentamente, até que a luz começou a falhar novamente. O homem misterioso chegou mais perto, e um dos passageiros, desesperado, tentou correr para a frente do trem, mas ele tropeçou, caindo de joelhos no chão. Quando se levantou e olhou de volta, o homem estava parado exatamente onde estava antes, como se tivesse se teleportado. O trem parecia estar engolindo o espaço, distorcendo a realidade de algum modo. "Vamos sair daqui, agora!" gritou a mulher que havia falado antes. Ela correu até a porta de emergência, mas a porta estava trancada, assim como as outras. O trem parecia estar preso em um espaço sem fim, onde nada fazia sentido. A tensão atingiu seu ponto máximo quando a mulher, desesperada, começou a bater nas portas e gritar por ajuda. Mas ninguém vinha. Os passageiros estavam em silêncio, fixados no homem à distância. Cada movimento dele parecia mais ameaçador. Quando ele chegou perto o suficiente para que todos pudessem ouvir sua respiração ofegante, o silêncio tomou conta de todos. O trem estava preso no limbo, e o terror estava apenas começando. O trem, que antes parecia estar parado em algum ponto do Bronx, agora parecia flutuar entre dimensões. O homem estava tão perto que seus olhos, agora completamente brancos e sem vida, refletiam a luz tremeluzente como se fossem espelhos quebrados. Ele não se movia com pressa, mas havia algo em sua presença que causava uma tensão insuportável no ar. O silêncio dentro do vagão foi quebrado apenas pelos sons abafados da chuva e do vento lá fora, batendo contra o trem com mais força a cada segundo. A mulher que havia corrido até a porta de emergência, agora paralisada pela visão do homem, olhou para os outros passageiros com uma expressão de desespero. Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. Alguém me ajude!" ela gritou, mas ninguém se moveu. O homem estava cada vez mais perto, e o pânico tomou conta do vagão. Mike, que até então estava apenas observando a cena, sentiu um impulso de reação. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o medo de ser pego naquela situação sem fazer nada era pior do que a situação em si. Ele se levantou de forma abrupta, seu corpo já tenso e pronto para qualquer movimento. "Saia do caminho!" ele gritou, puxando a mulher pela mão, tentando tirá-la de perto do homem. Ela estava paralisada, e ele a arrastou até o fundo do vagão. Mas no exato momento em que ele a puxou, o homem misterioso, sem aviso, desapareceu da sua posição, e Mike sentiu uma presença fria atrás dele, como se alguém estivesse observando-o de muito perto. Ele se virou, e lá estava o homem, agora a poucos centímetros de sua face, seus olhos vazios e profundos, sem nenhum vestígio de humanidade. A tensão explodiu. Com um grito de terror, Mike se afastou rapidamente, empurrando a mulher para longe e correndo na direção oposta. Mas as portas, como se por mágica, estavam agora trancadas. Ele batia com força nas portas, em um esforço desesperado para sair. "Por favor, alguém abra essas malditas portas!" gritou, mas ninguém respondeu. A realidade estava se fragmentando, e Mike sentiu isso em seus ossos. O trem já não parecia mais um veículo comum. Agora, ele parecia ser uma prisão, um lugar onde o tempo não fazia sentido, onde a única coisa que importava era escapar, embora ele soubesse que não havia para onde fugir. O som da chuva e o vento se misturavam ao som de algo ainda mais perturbador.
O trem, que antes estava em movimento, agora estava completamente imóvel. Mas havia algo mais. Uma sensação crescente de que o tempo estava sendo dilatado, como se horas estivessem se arrastando em questão de minutos. Mike finalmente parou de bater nas portas e virou-se para olhar novamente o homem. Ele não se movia mais. O homem agora estava parado, imóvel, mas seus olhos pareciam ter um brilho estranho, um tipo de vazio que se expandia à medida que ele encarava os passageiros. Nesse momento, algo estranho aconteceu. Os outros passageiros, antes tão silenciosos e paralisados pelo medo, começaram a murmurar entre si. Era um som baixo, quase inaudível, mas a tensão na sala aumentava a cada palavra. Mike ouviu fragmentos de conversas. Ele não é real, ele não é real, não podemos sair, ninguém vai sair. Essas palavras ecoavam na mente de Mike, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. O que aquela figura era? O que estava acontecendo com o trem? E mais importante, o que aconteceria com ele e os outros passageiros? De repente, o homem deu um passo à frente. Sua presença foi como uma onda de frio que se espalhou por todo o vagão. Ele olhou diretamente para Mike, e o trem parecia começar a tremer, como se estivesse se despedaçando lentamente, pedaço por pedaço. Você sabe o que aconteceu com esse trem? Mike finalmente perguntou, sua voz baixa e quase quebrada pelo medo. Por que estamos aqui? O homem, com seus olhos vazios e expressão imutável, finalmente falou, sua voz suave, quase sussurrante. Porque todos que entram nesse trem nunca saem. Foi o suficiente para quebrar o que restava da sanidade de Mike. As luzes piscaram uma última vez, antes de se apagarem completamente. A única coisa que restava era o som abafado da chuva lá fora e o grito de pânico dos outros passageiros. O trem, agora, parecia estar em algum lugar entre o mundo real e o desconhecido. E Mike, sem saber o que fazer, sentiu a pressão esmagadora da escuridão. O tempo parecia ter se distorcido de uma maneira tão absurda que Mike já não sabia mais quanto tempo havia se passado. Quando as luzes se acenderam novamente, o cenário no vagão parecia ter mudado. O homem, que antes estava à frente, havia desaparecido. O trem estava novamente em movimento, mas não para onde deveriam ir. Ele olhou ao redor. As janelas estavam cobertas de sujeira e água, impossibilitando qualquer visão do lado de fora. Os outros passageiros pareciam ainda mais desorientados, como se estivessem presos em uma realidade alternativa, sem noção do tempo ou da direção. Foi quando ele percebeu. Ninguém estava mais no mesmo lugar em que começou. Cada um dos passageiros estava em uma posição diferente, e alguns pareciam estar olhando para o nada, como se tivessem perdido algo importante, algo que os deixava completamente vazios. O homem de antes não estava mais visível, mas a sensação de sua presença ainda pairava sobre eles, como uma sombra que nunca iria embora. E agora? Mike pensou, a angústia crescendo dentro dele. O trem não os levaria a lugar algum, e as pessoas dentro dele estavam mudando. Ele sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que. O trem continuava seu caminho, mas para onde? E o que aconteceria com aqueles que estavam nele? A resposta viria de forma brutal e inesperada, e a última coisa que Mike veria seria... O trem parecia não ter fim. As luzes, agora instáveis, piscavam de maneira frenética, e cada estalo do sistema elétrico fazia o coração de Mike disparar. Ele tentou manter a calma, mas o ar dentro do vagão estava espesso, pesado. O cheiro de suor, de medo, de algo podre, tomava conta do ambiente. Algo não estava certo. Ele sentia, em cada fibra de seu ser, que o trem não estava mais apenas indo para outro lugar. Ele estava indo para o fundo de um abismo, e os passageiros estavam sendo arrastados para dentro dele. O homem misterioso, que até então parecia estar apenas observando, começou a se mover novamente. Dessa vez, no entanto, seus movimentos não eram lentos como antes. Ele caminhava com uma calma assustadora, mas seu olhar, seus olhos estavam agora totalmente negros, sem vida, como se ele fosse mais uma sombra do que um ser humano. Não se movam, ele sussurrou, sua voz baixa, quase inaudível, mas algo nela fazia com que todos no vagão se congelassem de medo. A sensação de que o perigo estava prestes a se aproximar de maneira implacável fez com que o grupo ficasse paralisado. Então, sem aviso, o homem disparou na direção de uma mulher que estava próxima à porta. Sua velocidade era sobrenatural. Antes que alguém pudesse reagir,
Ele a agarrou pelos cabelos e a jogou contra a parede com uma força brutal. O som de seu crânio batendo na parede fez com que os passageiros gritassem, mas ninguém ousou se mover para ajudar. O sangue começou a escorrer pela parede, tingindo o chão de vermelho. A mulher estava inconsciente, mas o homem, com uma expressão vazia e sem emoção, puxou uma faca da sua jaqueta. Não era uma faca qualquer, era enorme, com lâmina reluzente, como se tivesse sido feita para rasgar carne humana. Ele ergueu a faca e, com um movimento rápido, cortou a garganta da mulher sem hesitar. O horror tomou conta do vagão. O som do sangue jorrando parecia ecoar em todas as direções, e os gritos dos passageiros se tornaram um caos absoluto. Mas, no entanto, o homem não parou. Ele estava curtindo. Cada golpe, cada corte, era dado com uma precisão quase cirúrgica, como se ele tivesse feito aquilo por muito tempo. Os outros passageiros estavam paralisados pela visão do massacre. Nenhum deles se atreveu a se mover. O pânico estava dominando-os, congelando seus corpos e mentes. Mas a mulher não foi a única vítima. O homem passou rapidamente de um passageiro para outro, cortando e esfaqueando com uma calma perturbadora. Cada golpe do faca era acompanhado por um sorriso torto em seu rosto. A cena era um pesadelo absoluto. À medida que o homem continuava sua carnificina, os passageiros começaram a perceber que não se tratava apenas de um ataque aleatório. Ele parecia estar fazendo uma seleção. Quando olhou para Mike, ele fez uma pausa. Os olhos do homem brilharam, e Mike sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Ele sabia que seria o próximo, mas algo dentro de Mike o impulsionou a agir. Ele correu em direção ao fundo do trem, buscando uma saída. Seu coração batia tão forte que ele mal conseguia ouvir o som dos outros gritos. O homem se virou lentamente, percebendo sua tentativa de fuga. Ele não correu atrás de Mike imediatamente, como se estivesse deliberando sobre sua próxima ação. Mas Mike não parou. Ele continuou correndo, sem olhar para trás. Ele encontrou uma porta de emergência, mas, como esperado, estava trancada. As luzes continuaram a piscar, e a sensação de que ele estava sendo caçado era palpável. O trem estava se tornando um labirinto. Ele não sabia se a próxima parada traria mais terror ou se o homem continuaria sua carnificina até que ninguém mais restasse. Mas enquanto ele tentava desesperadamente abrir a porta, ouviu um som vindo de trás, o rangido de metal, o som do homem se aproximando. Com o coração na garganta, Mike olhou por sobre o ombro e viu o homem vindo em sua direção, um passo de cada vez. O rosto do assassino estava agora completamente distorcido pela loucura. Ele estava se divertindo, e Mike não sabia se conseguiria sair vivo dessa. Quando o homem se aproximou de Mike, algo estranho aconteceu. O trem, que até então parecia estar em movimento constante, parou novamente. A escuridão tomou conta do vagão. O homem, com a faca ainda em mãos, ficou parado por um momento, observando Mike com uma calma desconcertante. Mike, desesperado, olhou ao redor, procurando qualquer forma de se proteger. Ele não tinha mais para onde correr, e o pânico o dominava. Mas então, uma ideia surgiu em sua mente. Ele olhou para a janela próxima e viu a chuva forte lá fora. Havia algo ali que ele poderia usar. Ele se lançou para a janela, quebrando o vidro com um soco, sentindo os cacos cortarem sua mão. Mas ele não se importava. Ele precisava sair dali, e a janela era sua única esperança. Mas quando ele se virou para escapar, viu que o homem estava bem atrás dele. Antes que Mike pudesse reagir, o assassino levantou a faca com uma precisão assustadora e se lançou para cima dele. O grito de Mike ecoou enquanto a lâmina da faca cortava sua pele, rasgando seu corpo de forma violenta. Foi o fim. Mas antes de tudo se apagar, uma última visão apareceu diante de seus olhos. O trem, parado em uma estrada deserta. O céu acima deles estava negro, sem estrelas. O som da chuva parecia um murmúrio distante, e o trem, agora silencioso, parecia uma prisão. E no fundo, Mike percebeu que todos os passageiros estavam mortos, assim como ele. Eles estavam presos em um pesadelo sem fim, destinados a se tornar parte daquela cena macabra e aterradora. O homem com a faca, sorrindo, desapareceu nas sombras. Mas a maldição do trem, aquela maldição nunca acabaria. O trem continuava sua jornada, agora vazio, sem ninguém para gritar ou resistir. Os corpos dos passageiros estavam espalhados pelos vagões, como peças de um quebra-cabeça macabro. O sangue havia secado, mas o cheiro metálico ainda pairava no ar. O som da chuva,
que antes parecia um lembrete da realidade, agora se transformava em uma melodia sombria e incessante, uma sinfonia que ecoava pelas paredes do trem. O trem, ou o que restava dele, seguia sem rumo, sua locomotiva roncando como um monstro faminto. O tempo agora não fazia mais sentido. Não havia mais estações, não havia mais horários. Era como se o trem estivesse preso entre as linhas do mundo real e o desconhecido, sem jamais alcançar um destino final. Mas havia algo de errado com isso. Algo que Mike, mesmo em seus últimos momentos, não havia compreendido completamente. A cada momento que passava, o trem parecia mudar. As paredes, antes simples, começaram a se distorcer. O metal enferrujado das estruturas parecia se contorcer, como se estivesse vivo. O som das portas batendo levemente no fundo e os rangidos constantes davam a sensação de que o trem estava se alimentando da própria escuridão. A cada segundo, ele parecia se tornar mais denso, mais impossível de escapar, mas o pior ainda estava por vir. Dentro do vazio do trem, algo começou a se formar. No canto de um dos vagões, uma sombra começou a se projetar, moldando-se em uma forma humana. Não era o homem de faca. Não, ele era algo mais antigo, mais maligno. O rosto que surgiu da sombra era distorcido, com olhos que pareciam olhar direto para a alma de quem os encarava. Era um rosto pálido, com marcas profundas, como se fosse feito de carne e dor. A figura se movia lentamente, seus passos ecoando na escuridão, fazendo com que o ar parecesse mais espesso. À medida que se aproximava de onde os corpos ainda estavam espalhados, ele parou, olhando com olhos que pareciam penetrar em cada pedaço do trem. Era como se a própria essência do medo tivesse se manifestado dentro do trem, algo que estava além do homem assassino. Algo que se alimentava da morte e do desespero que tomava conta daquele lugar. Quando a figura olhou para os corpos, um sorriso grotesco se formou em seu rosto. Era uma expressão de prazer, como se a morte fosse apenas uma peça de um quebra-cabeça ainda maior. Então, a figura levantou as mãos e o trem respondeu. As paredes começaram a tremer e o som do ferro rangendo aumentou. O trem parecia estar ganhando vida, como se estivesse sendo controlado pela entidade que agora havia se apossado dele. Com o trem ainda em movimento, a figura se aproximou do corpo de Mike, que estava caído no chão. Mas ele não estava totalmente morto. Seu coração ainda batia, fraco, mas suficiente para atrair a atenção da presença. A figura olhou para Mike, e o olhar que se seguiu foi penetrante. Mike, no entanto, não sentiu mais medo. Ele estava tão exausto que parecia estar flutuando entre a vida e a morte. Sua mente estava em um estado confuso, e a dor da lâmina do assassino parecia agora distante, quase irrelevante. Mas o olhar da figura o trouxe de volta à realidade, ou, melhor dizendo, a um novo tipo de realidade, onde não havia mais fuga. A entidade se curvou lentamente até o corpo de Mike, e com uma voz que parecia vir de um abismo profundo, disse: "Você não vai morrer, não ainda, mas será parte de algo muito maior." Antes que Mike pudesse reagir, ele sentiu uma dor lancinante percorrendo todo o seu corpo. Era como se a própria carne estivesse sendo arrancada, pedaço por pedaço. Mas no lugar da dor, surgiu um vazio profundo, a sensação de ser consumido por algo que estava além de sua compreensão. De repente, ele foi levado de volta à escuridão. O trem, que antes parecia um pesadelo imenso, agora era a própria prisão. Mas Mike não sabia que, agora, ele fazia parte dessa prisão. Ele não seria o único. Enquanto Mike estava consumido pela escuridão, outros passageiros começaram a acordar. Mas algo estava diferente. Seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse se apoderado de suas almas. Eles não eram mais os mesmos. Cada um deles agora carregava uma marca invisível, algo que os ligava ao trem e à entidade que o controlava. O trem continuava sua jornada, agora com novos passageiros, e à medida que o tempo passava, os que entravam estavam destinados a se tornar parte da coisa que estava por trás de toda a carnificina. A entidade tinha um plano, um ciclo interminável de morte, dor e renovação. E assim, o trem seguia, não mais apenas uma máquina. Agora, ele era um ser vivo, uma extensão da entidade que o controlava. E os passageiros? Eles eram nada mais do que peças em um jogo de morte, condenados a viver para sempre no inferno que era aquele trem. O som das lâminas cortando carne, os gritos abafados e os sussurros no ar
se tornaram a nova realidade para aqueles que estavam presos ali. Cada passageiro novo era uma adição ao jogo. E quem seriam os próximos? Quem seria o próximo a entrar nesse pesadelo eterno? O trem se aproximava de outra estação, mas não era uma estação normal. Não havia mais ninguém esperando. Não havia mais ninguém a salvo. O ciclo estava prestes a se repetir. O trem não tinha fim. E assim, a história continuava. Sempre. O trem segue sua viagem eterna, sem fim, sem salvação. O ciclo de horror se repete, e a cada novo passageiro, mais almas são consumidas, mais vidas são distorcidas pela maldição implacável que agora toma conta dessa máquina infernal. Não importa o quanto você fuja, não importa quantas vezes tente escapar, o trem vai te encontrar, e você será apenas mais uma peça nesse jogo de morte e medo. Agora, a pergunta é: você conseguiria sobreviver a esse pesadelo? Ou será que você se tornaria parte dessa história sombria, condenada a viajar eternamente, presa entre as sombras e os gritos do que uma vez foi humano? O que você faria se fosse um passageiro nesse trem infernal? Comente abaixo. Queremos saber a sua opinião. Já imaginou o que poderia acontecer se você estivesse lá, enfrentando essa entidade maligna? A história ainda não acabou, e o ciclo pode continuar, mas só você pode decidir qual será o seu destino. Nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou dessa história macabra e inscrever-se no canal para mais aventuras aterrorizantes como essa. Até a próxima, onde o medo nunca acaba.